Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela recepção. Foi magnífico, é magnífico sempre. Mas hoje eu quero conversar com vocês um tema que é muito sério e um tema que muitas vezes passa despercebido nas nossas casas, com os nossos amigos, nas nossas escolas, no nosso trabalho e que é muito presente, mas é um tabu porque as pessoas muitas vezes não sabem como agir com a pessoa que está passando por essa situação. Se vocês acompanharem pelo Facebook nesses últimos tempos, nesse último mês, é uma campanha muito bacana do Setembro Amarelo, aonde tenta trazer essa questão do suicídio e essa discussão, essa forma de encararmos com uma certa naturalidade para ajudar as pessoas que precisam. Eu vejo que é uma certa resistência de tocar nesse assunto, porque muitas vezes quando a gente fala sobre isso, a gente pensa assim, as pessoas pensam, se eu tocar no assunto lá em casa, vão pensar que eu quero me matar. Se eu pensar no assunto lá em casa, vão pensar que eu tenho um problema e aí... Ou, se alguém na minha casa tocar nesse assunto, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como que eu vou dizer que não? E na verdade é uma mistura de falta de informação, com preconceito, com medo, com resistência, e que faz sofrer ainda mais as pessoas que passam pelo momento, que passam, desenvolvem esse sentimento, ou sentem essa necessidade de pôr fim à sua própria vida. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, só nós sabemos o quanto aquilo nos afeta e o quanto aquilo é insignificante para nós. Para mim, determinado assunto, determinada situação pode ter sentido nenhum, mas para aquela pessoa pode ter um sentido tão grande, pode ter sido algo tão especial, tão frustrante, que a forma como ela encarou aquela frustração, a forma como ela encarou aquela situação, faz dela uma pessoa impotente diante de uma determinada resolução. Mas para mim, que estou do outro lado, pode passar despercebido. E aí esse sentimento de frustração, essa neurose começa a crescer, começa a desenvolver-se em outras áreas, começa a influenciar outros campos da minha vida e muitas vezes a pessoa acaba despertando essa questão do suicídio, esse desejo de pôr fim à própria vida, não porque ela quer, mas porque ela se sente tão vazia, ela se sente tão impotente diante do mundo, diante das pessoas, que acaba cansando de entender ou de procurar entender o que está ao seu redor. E aí a pessoa começa a dar pequenos sinais, a pessoa começa a dar pequenas demonstrações de desafeto, pequenas demonstrações de pedido de socorro, e nós que estamos do outro lado e que não entendemos esse tipo de comunicação, esse tipo de linguagem, muitas vezes julgamos como carência, está querendo chamar atenção, não está feliz e quer descontar o problema nos outros. Isso não é verdade. A gente precisa entender que uma pessoa que tem essas tendências suicidas, essa pessoa que tem essa tendência de tirar, ou essa vontade de tirar a própria vida, ela não faz por frescura. Ela não faz simplesmente para chamar atenção. É um pedido de socorro da sua própria existência. É um pedido de socorro da sua própria história. E que muitas vezes precisa ser resgatada, precisa ser ressignificada para que o indivíduo, a pessoa em questão, consiga dar um novo sentido aos seus traumas, às suas neuroses e muitas vezes despertar para uma outra vida que nem ela mesma sabe que existe. Se você tem alguém em casa, se você tem alguém próximo que está passando por essa situação, não tenha medo de encarar de frente. Não tenha medo de oferecer ajuda. Não tenha medo de estender a mão.
E quando eu falo oferecer ajuda, estender a mão, não é simplesmente passar a mão na cabeça e dizer coitadinho. Ninguém gosta de perceber que o outro sente pena de si. Mas é oferecer amor, oferecer afeto, oferecer carinho, oferecer ajuda e levar essa pessoa a perceber que ela não está sozinha, que as coisas não são tão ruins e esse vazio existencial ele pode ser preenchido. Ajude essa pessoa a achar um especialista, ajude essa pessoa a procurar ajuda técnica, ajuda profissional, para que ela também consiga perceber que não é uma luta sozinha, não é uma luta só dela. Você que passa por isso, você que tem esse sentimento, você que tem essas necessidades, vamos dizer assim, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de correr atrás, não tenha medo de dizer, eu preciso. Estenda a mão para que alguém possa perceber e essas pessoas que estão ao seu redor não só percebam, mas te ajude a caminhar. Então, meus amigos, nesse mês de setembro, que é o mês que a gente está conversando, discutindo, vamos falar do assunto. Vamos quebrar esse tabu. Não existe um problema maior, um problema menor. Uma coisa mais certa, uma coisa errada. Existe você, com seus problemas, o seu mundo, a sua história, e que precisa ser entendida, refletida, muitas vezes ressignificada, para que a sua vida, o seu entender, a sua existência, tenha para você um significado especial. Muito obrigado pela atenção, um beijo e até a próxima. Tchau!